E aí galera, vamos dar sequência na nossa série de vídeos falando sobre Kali. Se você ainda não viu os episódios anteriores, vale a pena estar clicando aí no card e acompanhando a playlist completa. Eu tô aqui com o Guru Rodrigo Ramos. Beleza, galera? E hoje a gente vai estar falando sobre Dulu Dulu. Dulu, vamos lá. A gente já falou sobre o bastão tradicional filipino, 70 centímetros, né? A gente já falou sobre bastões duplos, né? E a gente já falou sobre o bancal, que é o bastão longo ali, 1,30 m até 2,20 m. Mas existe um bastão menorzinho que esse. Vocês que devem estar assistindo o vídeo conhecem como kubotan ou palm stick, tá? Que nada mais é que um bastão menorzinho ali, na casa dos 30 centímetros, um pouco menor. Esses aí é o que a gente usa normalmente em treino. Então eles têm ali por volta de 30 centímetros. Mas pode ser menor que esse, tá? Geralmente os palm sticks ou até canetas táticas, né? Elas são menorzinhas assim, como esse aqui, tá? Que é entalhado também no plástico aí, no polipropileno. Então você vê que ele tem umas pontas como se fosse um skull crusher, né? Como se fosse um quebra-vidro. E tem essas bases circulares para te dar firmeza, para te dar poder de pegada, né? Esse daqui é o que a gente usa para treino, que é geralmente o que sobra dos 70 centímetros do corte do bastão normal, do bastão que a gente usa para treino habitual, do bastão simples. Então a gente usa o que sobra de Dulu. Então o Dulu ele pode ser usado de duas formas, ele pode ser segurado de duas formas. Ou você vai segurar como se fosse uma faca, certo? Deixando aqui por volta de 2 centímetros, 2 dedos aqui, né? Médio 2 dedos que tá de bom tamanho, pode apoiar o polegar aqui, então você vai usar como se fosse uma faca, só que é impactual, né? Você vai usar para bater como se fosse uma faca e vai usar o que sobra aqui para poder bater com a empunhadura. Ou você vai segurar no meio do Dulu. E aí você tem as duas extremidades para você usar à vontade. Para você bater subindo, bater descendo, bater em marreta de mão, bater em esporão de galo, genital, certo? Então a gente pode dizer que o Dulu é a arma impactual que mais se associa ao Pangamuts, ao Panuntukan, certo? Então é a arma que a gente vai ter de contusão e não necessariamente ela é de contusão, e isso que é legal. Por exemplo, é muito comum nas Filipinas você ver isso aqui ser feito de ratão ou de algum tipo de madeira. E a pessoa entalha duas pontas como se fosse uma lança no Dulu. Inclusive tem Dulus, eu não trouxe nenhum hoje, mas tem Dulus que tem ponta dos dois lados. De plástico, de metal, né? A Cold Steel faz um de metal assim com duas pontas, certo? E claro, você vai ter modelos assim que são mais portáteis, até de chaveiro, né? Que em vez de ser feitos de plástico, são feitos de metal. Ficou muito comum e muito popular ter palm stick no chaveiro porque você não vai machucar a mão, né? Você consegue usar a marreta de mão e você consegue bater tanto na classe dos movimentos, né? Movimento longo, movimento médio ou movimento curtinho, com um pedaço de plástico, um pedaço de metal desse tamanho, bem pequeno, né? Deve ter aqui na sua casa dos 10, 15 centímetros aqui, ó. Então bem menor do que esse que é 30. Mas a gente costuma treinar com esse aqui para usar como exemplo. Mas como eu falei, não necessariamente precisa ser um material aqui de plástico ou desse tipo. A gente tem alguns exemplos que eu coloquei aqui no chão de coisas que podem ser usadas com a técnica do Dulu. Então isso aqui é uma lança da FX, da Cold Steel, certo? É uma lança triangular, que também tem aquele modelo que ele é laminado, né? Quando vem de fábrica ele é laminado com limalha de vidro e altamente perfurante, altamente portátil. Eu uso como se fosse meu chaveiro, certo? E você usa da mesma maneira, como se fosse uma faca, ou você segura mais próximo ali à ponta, certo? Para usar como se fosse um Dulu, certo? Você tem essas pazinhas de jardinagem, de jardim japonês, de bonsai. Foi um aluno meu do interior de São Paulo que me deu o Buda, tá? Por quê? Porque a ideia é justamente a mesma do Dulu, só que
é um pouquinho, não chega a ser afiado, mas você vê que tem uma laminaçãozinha aqui e a ponta é altamente perfurante. Ninguém dá nada para isso aqui, né? Você olha assim, você fala, isso aqui é um brinquedo, uma coisa de jardinagem. Só que a ponta é de metal, a estrutura é de madeira e você vai usar da mesma maneira, como se fosse um dulo-dulo aqui, certo? Vai usar como se fosse um dulo-dulo, da mesma maneira, certo? Isso daqui é um anel, eu coloquei como curiosidade mesmo, que funcionaria mais como um soco inglês aqui, que eles deram pra gente lá nas Filipinas, certo? Mas também poderia ser um dulo-dulo. Você coloca uma correntinha aqui assim, certo? Num palm stick, coloca no pescoço e você tem um dulo-dulo. Não necessariamente precisa ser um chaveiro, mas você vê que uma coisinha dessa aqui, pequena, você consegue usar já para se defender de forma defensiva. E altamente portátil, altamente ocultável, né? Da mesma forma aí. E, por último, aqui eu trouxe uma lanterna tática. É uma lanterna barata, tá? Ah, Rodrigo, mas por que é tático? Porque é camuflado, tem as cores militares e tal, é preto? Não. Ela é tática por quê? Porque ela é usada como um palm stick ou um dulo-dulo. Você vê que tem essa coroa aqui de metal, ó. Você vê que tem essa coroa de metal, essa coroa, quando ela bate na carne, ela vai cortar, ela vai impactar, quando bate na cabeça vai abrir, vai cortar, certo? E ela tem um Skull Crusher no fundo da lanterna. Então tem algumas lanternas táticas que vai ter um botãozinho aqui para você fazer o low light, né? Para você fazer ela daqui. Com a vantagem também de você, aqui é o botãozinho, você aperta, você joga a luz. Ela está descarregada, né? Está sem bateria, mas seria essa a função. E ela tem várias regulagens aqui, inclusive você soltando ela, você pode colocar ela numa arma, você pode colocar ela num rifle, tá? Então ela tem essa função de low light ainda, você pode cegar a pessoa além de usar como se fosse um dulo-dulo, como se fosse um palm stick, impactar com ela. Tem muitos cursos de low light que você não aborda essa questão, né? Você só aborda a questão da lanterna. Ah, tô vendo alguma coisa ali, tô varrendo com a luz da lanterna, tô cegando a pessoa porque ela tem uma função de strobo, né? De você cegar, de ficar piscando a luz forte na sua cara. Além de, geralmente, esse tipo de lanterna tem a luz muito forte. Essa lanterna ainda tem mais uma opção que você regula ela e a luz da lanterna sai com uma mira, certo? Que pode auxiliar aí num rifle, numa pistola, certo? Então, num armamento aí que você usa esse tipo de lanterna. Esse tipo de lanterna é o tipo mais barato que tem, tá? Uma lanterna chinesa, um péssimo exemplo para lanterna. Se você vai ter lanternas americanas que são mais caras, mas que tem potências assim assustadoras. Eu tava vendo uma lanterna aí numa importadora que realmente eles estão numa floresta, assim, é um vídeo, e eles colocam a lanterna, parece que ficou dia, certo? Na floresta. Então, para você usar no meio do mato, para você usar numa situação tática, seria esse formato. Porque você tem que olhar se ela tem coroa, certo? Ou se ela tem uma opção de Skull Crusher aqui para você poder bater. E ela tem essa facilidade de você apertar o botão com qualquer dedo, de qualquer forma que você esteja usando a lanterna. Você pode pegar ela como se fosse pacal, para poder bater com ela, subir com ela, ou você pode usar ela em saque-saque também, como se fosse uma faca, só que a hora que ela acertar alguma superfície com carne, ela vai machucar, certo? Como toda arma impactual, a gente sempre vai visar partes duras, certo? Com o dulo-dulo. Então é assim como se fosse o bastão longo, como se fosse o bastão curto. Vamos ver algumas técnicas? Vamos. A gente vai utilizar esse daqui? Vai usar esse daí hoje pra gente treinar. Os outros eu trouxe só pra gente ter uma exemplificação. E vamos lá, vamos praticar um pouco com esse daqui, certo? Então vamos lá, como eu falei pra vocês. Hoje eu não gostaria muito de explicar da finalidade dele sobre faca, porque quem já viu os vídeos com faca, é a mesma coisa. Você vai ter a faca na frente, como se fosse o bastão na frente, certo? E você vai usar para impactar a pessoa. Acertar partes de osso, né? Partes aqui do rádio, da radial, certo? Da una,
ossos da mão, certo? Então você vai procurar sempre partes duras, cotovelo, face, sempre para poder estar acertando como se fosse uma faca. Dá para estocar também, Rodrigo? Dá. Você usaria para estocar também, como se fosse uma faca. Muito similar ao que você usaria para uma faca, você consegue com um dulo um pouco maior fazer a mesma coisa, tá? Acertar genital, partes sensíveis, traqueia, olho, nariz, né? E é aqueles mesmos princípios. Você pode dar uma movimentação longa, você pode dar uma movimentação média e você pode bater curtinho, certo? Estocada a mesma coisa. Estocada não tem médio. Ou você está entrando para abrir, ou você está entrando curtinho, entra e sai. No caso desse do aqui, ele não tem uma ponta, mas por ser de polipropileno, você vê que a borda é muito cortante. Tem a mesma divisão no bastão, né? Ponta, centro da arma, empunhadura da arma, quina da arma. Se a quina raspar contra a pele, provavelmente por ser plástico, por ser polipropileno, vai cortar. Certo? Então não precisa necessariamente ter uma ponta para poder fazer um tipo de lesão. Mas a função principal é o impacto, é impactual. Certo? O legal de usar em formato de faca é manter a distância, né? Você tem controle da distância. Então se eu estou com a arma à frente do corpo, como se fosse uma faca, eu consigo ter contato de distância. Se a pessoa está desarmada ou com outro objeto para me ferir com uma outra arma, eu consigo marcar a distância e consigo controlar a distância. Impacto, velocidade, consigo usar os mesmos conceitos como se fosse uma faca, similar ao conceito de faca, certo? Então essa seria a vantagem de usar o dulo dessa maneira. Você vai ver centenas de mestres filipinos que vão preferir usar o dulo dessa maneira. Vão preferir usar dulos maiores para poder usar o dulo como se fosse uma faca. E até há aqueles que dizem que essa é a maneira correta de segurar o dulo, certo? Essa é a maneira mais correta de segurar o dulo. Então deixar uma base como se fosse uma faca. Se fosse um dulo que tivesse uma ponta, funcionaria da mesma forma. Ok? Segurando pelo meio. Segurando pelo meio é o palm stick, é o kumbotã, certo? Só que daí ele vai seguir a linha do boxe filipino, do pangamut, do panantucã, certo? Então a gente vai fazer exercícios como se fosse um acessório para aquilo que a gente usa no pangamut e no panantucã. Com a possibilidade de você usar o punho, certo? Para poder golpear, para usar a base de baixo do dulo para poder bater, como se fosse uma marreta de mão, certo? Mesmo conceito, longo, médio, curtinho, certo? E usar a parte de cima do dulo, que não necessariamente agora vai usar aquela base de faca. Ele vai ser como se fosse a função do punho no esporão de galo. Então você vai usar ela para subir, para acertar baixo na genital, mesmo conceito. Você vai fazer longo, certo? Porque vai similar a base de estocada, ou você vai fazer curtinho, entrando e saindo, certo? Então acho que essa seria a principal diferença de você segurar o dulo pelo meio. Claro, é aquilo que eu te falei, você não perde a função de soco. Você ainda pode usar o punho para golpear e usar a parte dura para nocautear, para causar um dano maior, uma lesão maior, certo? É interessante que a ponta ela acaba levando a energia para um ponto menor que seria um punho, né? Exatamente, exatamente. Para quem viu o vídeo aí de pangamut e panantucã, viu o Meloto acertando manopla com marreta de mão. Vocês viram a potência que um soco em marreta de mão ganha. Você imagina você com um objeto desse que é inquebrável, ou se fosse de metal, você atingir alguém no peito, ou na mandíbula, ou em pontos duros do corpo, onde pode causar uma fratura. Então, com certeza, a probabilidade de você acabar a luta com dulo ou com palm stick é muito maior utilizando os conceitos de pangamut. Certo? Certo. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos ver alguma coisa que a gente possa fazer. Além de você poder usar o dulo em primária, certo? Então a luta está aqui, eu sempre tenho aquele controle de distância, certo?
eu sempre tenho aquele controle de distância. Eu posso usar a minha mão viva como controlador, que a gente chama de mão de back-off, né? Você se coloca atrás do braço, você tem um controle de distância e se coloca em recuada, né? Normalmente você usa a perna direita, você colocaria a perna esquerda, certo? Se você é canhoto ou contrário. E a arma ou ela está oculta, ou ela está num chaveiro, ou ela está no pescoço, ela está de alguma maneira que você vai deixar ela de pronto uso. Quando você sente a ameaça, você vai usar a arma de alguma maneira. Ou você pode deixar a arma oculta mesmo. Você não tem um medidor de distância e a partir daqui você toma uma decisão para tomar o dulo-dulo. Sempre também usando a mão viva para poder tentar abrir uma vazão para você poder usar o dulo-dulo. Certo? Então assim, coisas básicas de dulo-dulo. Impactual, você atinge aquilo que está te ameaçando. Você atinge aquilo que te ameaça. Pode ser uma ameaça estática, como ele colocar a mão no meu ombro, na lapela, certo? Pode ser uma ameaça em movimento, como ele me dá um soco, certo? E aí eu fazer alguma coisa com o dulo-dulo. E pode ser que nem uma coisa nem outra. Né? Ele não chegou a fazer o contato, ele simplesmente parou na minha frente e a partir disso eu tomo a iniciativa de primeiro ataque, certo? Então, como eu falei, a primeira base que a gente vai ver é essa ameaça estática. Então, ele, por exemplo, ele usou de pegar na minha lapela, poderia ser no meu pulso? Poderia ser no meu pulso. É menos comum? É menos comum, mas pode acontecer. Certo? Ele botou a mão na minha lapela, ele já tocou em mim, então toda a parte eu sempre vou segurar para que ele não possa escapar. E vou sempre acertar partes duras, cotovelo, certo? Eu quero acertar partes moles? Pode, musculatura dói pra caramba. Só que se eu acertar a ponta de clavícula, piora, certo? Quero acertar direto na face? Legal, você pode subir com o dulo-dulo ou descer com o dulo-dulo. Vai depender muito daquilo que você quer fazer, você tem o controle, certo? Você pode atingir traqueia como parte mole, o gogó aqui, certo? Perto da laringe e faringe, certo? Ou a genital. Pode ser com a ponta, pode ser invertido como se fosse marreta. Tanto faz. Até o centro do peito agora vira um ponto. Como disse o Merloto, né? Toda a força ela vai se localizar aqui na base do dulo-dulo ou na ponta do dulo-dulo, certo? Então vai ser bem isso daí. Busca pontos, certo? De dor, debaixo da axila, ponta de clavícula, traqueia, queixo, nariz, olho, pavilhão auricular, certo? Encaixe mandibular, ponta de clavícula, certo? Centro do peito pode ser assim, genital, certo? Até se você quiser colocar mais baixo, no joelho, certo? Como eu falei para vocês, esse é um material muito rígido. Se ele bater, vai machucar, certo? Então vai lá, simula aí. Estou fazendo um contato, aqui pelo meio? Segurando pelo meio. Aqui você poderia... Isso, musculatura. Isso, deixa eu pegar com a outra mão. Não, tanto faz. Isso, troca de lado, melhor. O pessoal vê o que você está fazendo. Isso. Qualquer ponto que eu bobear vai ser muito mais... Vai ser danoso. Obviamente que aquilo que eu falei, a gente vai procurar pontos duros do corpo. Mas se você acertar a musculatura, se você acertar genital, obviamente a pessoa vai sentir uma dor. Talvez, acho que o único ponto aí que não caiba para nós é a coxa, né? Só a região dos glúteos, esse tipo de coisa que você não compensa você acertar com nenhum tipo de arma, certo? Então você vai pensar nisso daí. Isso. Legal sempre visualizar, galera, pontos da face, né? Queixo, nariz, encaixe mandibular, pavilhão auricular, têmpora, certo? São pontos bastante vulneráveis. Aí se você bater contra a dentição também vai fazer um estrago. Tá? Sempre mirando nos pontos, né? Exatamente. Joelho, se você sentir à vontade, não digo que você vai quebrar o joelho com dulo-dulo, mas que você vai machucar ou desestabilizar o cara no combate, vai.
Se você perguntar para mim qual ponto eu acertaria para derrubar em primário, eu sempre procuraria pontos ligados à cabeça, certo? Eu procuraria queixo, procuraria nariz, procuraria encaixe mandibular, certo? Mas a traqueia e aqui o gogó também é um dano bastante incisivo, certo? Sempre não esquecendo que se você tem a mão muito firme, você está acostumado a boxear, no caso aqui hoje eu estou com uma luva que tem um protetor aqui, como se fosse um soco inglês. Então, se ele botou a mão em mim, nada me impede de usar um socão para depois eu poder usar o dulo-dulo em secundário. Então eu escolho bater com o punho em primário para depois usar o dulo-dulo em secundário. É uma técnica que também é utilizada? É uma técnica que também é utilizada. E aí, os mais diversos socos, ele tocou em mim, eu posso dar um gancho, posso dar um hook nele, certo? E aqui do upper, eu passar pro dulo-dulo, Então é muito comum também usar o punho em primário. Não é só porque você tem uma arma que eles acabam focando em arma. Varia de estilo para estilo. Porque eu falo, a minha mentalidade é sempre incapacitar o oponente em pontos de dor que eu sei que eu vou causar muita dor. Genital é um outro exemplo também. Então traqueia, gogó, genital. Ah, Rodrigo, mas eu não posso esmagar o pescoço do cara, a musculatura do cara aqui batendo com o dulo-dulo? Eu não te digo que você vai esmagar a musculatura da pessoa, porque a musculatura aqui é muito forte. Mas que você pode causar um dano mais agressivo batendo com o dulo-dulo na garganta, claro que pode. Existem até histórias de Kumbotan que realmente levaram a óbito acertando nessa região. Claro que são histórias, não tenho nenhum material que eu vi real, que eu vou te falar, que a pessoa bateu aqui na garganta e acabou matando, exceto um campeonato de Kendo que teve, que o oponente foi dar um tsugi, bater com a shinai no pescoço e acabou levando essa pessoa a óbito nesse campeonato de Kendo. Mas você imagina a força que a pessoa não fez com a shinai para poder acertar aqui e acabar matando, tá? Isso é uma questão que a gente tem uma em muitas, né? Mas não te digo que também não pode ser impossível, seja difícil você acabar levando alguém a óbito no pescoço. Da mesma maneira que acertando a têmpora, você pode acertar e levar a óbito, certo? O nariz é mais difícil, o queixo é mais difícil, o encaixe mandibular é mais difícil, pavilhão auricular é mais difícil, dentição é muito fácil de você machucar com um objeto rígido como o dulo-dulo. Então são pontos que são mais sensíveis, tá? Você também pode usar como para enganchar o braço do cara, tirar o braço do cara. Então você pode fazer que nem se fosse a carambite, pegar por dentro, ó, pressionar para machucar, tirando o braço da pessoa e usando o dulo-dulo para poder bater, certo? Você pode também acertar o braço da pessoa em primária, machucando o braço da pessoa, ou simplesmente, tem gente que gosta de pressionar em pontos de dor. Eu não gosto, eu gosto de usar o dulo-dulo para impacto, para bater, para machucar, para derrubar. Eu jamais vou usar, vou pressionar um ponto aqui porque vai doer. Isso aí é para inglês ver, é show, certo? Então também o dulo-dulo vai servir dessa forma, você vai poder enganchar para dentro ou até enganchar para fora, tirar, a pessoa vem para você poder bater. Isso é muito comum, vai funcionar como hook na carambite. Faz aí só para você sentir. Enganchar, isso, enganchou, tirar, bater, certo? Ou enganchar para fora, tirou e bateu. Se eu quiser envolver assim, por exemplo, coloca a mão aqui. Alguma forma que eu pegue você na chave. Isso seria uma chave de trancadas. As pessoas usam também com dulo-dulo. Usam chave de trancadas também. Vai depender do tamanho, né? Tanto isso, vai depender muito do tamanho. Se você tem um tamanho como o nosso que a gente está usando para treino, ele não é tão ocultável, né, que nem os outros, não é tão transportável. Você vai precisar de um bolso ou de alguma coisa que você carregue ele para poder ocultar, mas você consegue sim fazer uma chave. Inclusive, né, ossos, tudo que é osso, ou mesmo um estrangulamento, você consegue fazer um estrangulamento muito fácil com um bastão desse curto. Mas é aquilo que eu falei, eu gosto de bater. Eu gosto de bater, né? Eu não sei se realmente, até você forçando contra o meu braço, se o cara tem uma resistência muito grande, você vai quebrar o braço do cara e o cara não vai soltar. Se o cara tá com uma faca ou outra coisa aqui, ele pode te acertar no meio do trajeto. Agora, se você bater contra o queixo da pessoa,
dificilmente ela vai fazer outra coisa em seguida. Ela vai sentir dor, ela vai sentir um impacto. Se não derrubar, vai deixar a pessoa bastante avariada para continuar com a agressão. Sim. Certo? Poder de nocaute, né? Exatamente. Seria mais uma Exatamente, exatamente. O legal do dulo-dulo é que tem uma característica que a gente pode usar para soco, que é a interceptação direta. Então a interceptação direta nada mais é, por exemplo, estou segurando ele em faca, do que bater contra o dulo-dulo contra o punho. O punho está vindo na minha direção, pá! Eu acerto o dulo-dulo contra o punho. Eu golpeio no momento do movimento para desviar o movimento ou para machucar a mão mesmo. Você imagina que se eu estou segurando o dulo pelo meio, ele vem me socar e eu bato aqui, eu vou machucar muito a mão dele, eu vou agredir a mão dele de uma maneira bastante danosa. Da mesma maneira que eu também posso fazer os hooks, né? Eu posso tirar no meio do movimento para continuar usando, certo? Da mesma maneira que se ele desse um mata-cobra, um cruzado, eu poderia me defender como no pangamute, em associação com o dulo-dulo, ou no rosto, ou na musculatura, ou trazendo para uma chave de cotovelo de trancadas, como você disse um exemplo, certo? E às vezes até contra o joelho, porque é um bastão rígido. Então eu posso machucar de diversas maneiras, certo? Não é porque o golpe está em movimento, não é algo estático, que eu não posso acertar. E agora também o cara pode ser muito rápido, não tem importância, certo? Porque eu também treino para poder acertar, certo? E uma vez que eu acerte aquilo que está querendo me machucar, fica muito mais fácil de eu conseguir penetrar na guarda, de eu penetrar no movimento para poder incapacitar o oponente, certo? Então, do eu posso dizer para você que é uma arma sem igual, tanto para acertar partes duras do corpo, que tem o osso, até como partes moles, como eu falei, musculatura, tudo, até na coxa, se você pegar por fora da coxa, é uma paulistinha, ou por dentro da coxa. Então machuca muito, machuca muito. Às vezes uma situação que vai pro chão, né? Tentativa de chute, né? A pessoa vai chutar, você acertar na canela, ou acertar no joelho, sempre saindo, tá, galera? Eu tô ficando estático hoje, mas é sempre saindo, ele vem no movimento, eu saio do movimento para poder usar. Ele vem com soco, eu saio do soco para poder usar o dulo-dulo. É sempre associado à movimentação. Você nunca fica paradão aqui e leva um soco. É aquela velha frase que a gente já disse em 1000 vídeos do Merloto, né? A melhor forma de você sair de um soco é você não estar lá, né? Uma frase do Bruce Lee. Então se você não está lá, né? Ele está me dando um soco, eu já saí do soco, metade do trabalho já foi feito. A outra metade eu vou fazer com o dulo-dulo, certo? Inclusive movimentações curtinhas, como se fosse abanico hand para faca, cara, acertar mesmo, pá, gostoso mesmo, com movimento curto, é maravilhoso. Ou nos olhos, debiando nos olhos, debiando na garganta, certo? Então, na genital, estocando na genital, ou estocando na garganta, ou na face, que dá uns é maravilhoso. Centímetros a mais de envergadura aí, né? Com certeza, mais envergadura e mais impacto, né? Você está batendo com um objeto muito rígido, virtualmente inquebrável, né? Se o dulo maior você já entorta só um pouquinho, esse aqui você entorta mesmo, né? Esse daqui é bem resistente, é um material muito resistente. Tanto que eu prefiro muitas vezes dulo porque é mais leve do que metal, que é muito mais pesado, é mais difícil de carregar. Isso daqui, ó, não tem mínima dificuldade de carregar isso aqui. E quem vê nem sabe que isso é uma arma. Né? Não vai saber nunca. Isso aqui vai passar no avião, isso aqui vai passar em qualquer lugar. Porque quem vê não sabe nunca o que é isso daqui. É um material de construção, certo? Que você vai usar como arma. Então é muito interessante você ter realmente um dulo-dulo ou desse tamanho ou até mais curto para você poder auxiliar nas movimentações. Então tudo que você pode fazer, o conceito de 2 triângulos, a gente não vê no pangamute, no panantucano, então é a mesma coisa, certo? Se eu sou ofensivo, eu vou usar o conceito de 2 triângulos, eu quero usar um movimento por aqui, certo? O que já torna quase difícil de você se defender, mas vamos supor que você se defenda, certo? Se fosse uma marreta de mão, talvez você conseguisse se defender, mas como é o dulo-dulo, o braço bateu, o dulo-dulo desce. Então, aquela técnica de duplo triângulo, ela é muito mais efetiva quando você tem um dulo-dulo. Então, se eu quero começar pela parte de baixo, como se fosse o duplo triângulo, começar pela genital, certo? Eu estou começando pela genital, vamos supor que você se defenda, certo?
você se defendeu aqui, ó, fica muito mais fácil eu abrir para o movimento, por causa do poder de enganchar. Ou, se eu der um movimento aqui e você travou, eu quero ter a opção de depois gebear, eu consigo gebear com muito mais alcance por causa do dulo-dulo. Além do fator impactual, né? Você tem uma arma batendo contra a face do oponente. Então, tudo aquilo que a gente faz no Pangamute piora muito. Não é porque eu estou com dulo-dulo que eu não posso desferir um chute. Eu posso desferir um chute, chamar atenção para o chute e, de repente, usar o dulo-dulo. Certo? Então, a probabilidade de piorar a situação com o dulo-dulo é muito maior. Se fosse chão, eu poderia tanto bater quanto pressionar partes do corpo, certo? Então, se a pessoa está tentando fazer uma chave em mim, fica muito fácil eu pressionar contra um ponto do dulo, então dulo-dulo no bolso, de qualquer maneira, e machucar a pessoa e não deixar ele encaixar um movimento, certo? Eu acho que até contra estrangulamentos, você tem um dulo-dulo facilita muito sua vida, certo? Além, claro, é aquilo que eu falo, é sempre associado à técnica filipina. Não adianta ter um dulo-dulo, tem um dulo-dulo, é só bater para baixo, é só bater para cima. É como tudo na vida, né, galera? É legal você aprender com alguém que sabe, com alguém que vai te ensinar e vai te mostrar um ambiente de treino, uma sequência de treino para você melhorar isso daí. Sim. É legal que é uma arma simples, mas que nem foi falado aqui no vídeo, tem muitos conceitos que podem ser usados, muitas técnicas, né? Muito. Pode ser explorado de várias formas, né? Muito. E esse conceito aqui do dulo-dulo pode ser levado para muitas outras coisas, que nem foi mostrado na lanterna. Com certeza, caneta tática, por exemplo, que é uma coisa que está na moda, eu acho que já está na moda há uns 20 anos. Está na moda já, e a pessoa ou improvisar com uma caneta simples, uma caneta BIC, que é o mesmo conceito de dulo-dulo, com a probabilidade de perfuração. Canetas táticas existem milhares de modelos, desde canetas táticas para contusão, elas têm uma bolinha aqui, vão ter uma coroa, que nem a coroa da lanterna tática, certo? Até algumas canetas táticas que são perfurantes, elas vão ter uma ponta mesmo. Elas são realmente para você machucar a pessoa e a estrutura da caneta é toda feita de aço. Então, ou de plástico duro, como esse plástico aqui. A hora que você bater com a caneta é um dulo-dulo, é um palm stick, certo? A lanterna, aquilo que eu falei da lanterna. A lanterna, essa daqui é uma lanterna bobinha, barata, chinesa. Mas tem lanternas caras, americanas até que eu estou namorando aí para poder comprar, ela tem a coroa toda feita de ponta, de aço. E a coroa é cortante, então a hora que você bate com a coroa, além de perfurar, ela vai cortar. Então, assim, é aquilo que a gente já falou no bastão telescópico, já falou com faca, você tem que saber escolher também o equipamento. Não é sair cortando um pedaço de polipropileno e falar, nossa, agora eu tenho uma arma, é legal, eu vou usar. Você tem que também saber escolher qual ferramenta é mais adequada para você. Uma vez eu fiz uma foto brincando, porque eu trabalhava em escritório, há muito tempo atrás, né? Trabalhava em escritório, então eu tinha uma caneta tática, eu tinha uma fivela de cinto com faca, então era o home office. Era o office ali do Kali, né? Era o the office do Kali, né? Era o the office do Kali. Então era tudo que eu conseguia colocar num terno, só que armado, totalmente armado. Faca, caneta, tudo que eu tinha ali eram objetos táticos do dia a dia que eu podia usar como arma. Então é isso aí. Quer entrar em contato com o Rodrigo Ramos? Galera, celular, WhatsApp 011 São Paulo 971516784, repetindo 011 São Paulo 971516784. Não põe 85 que tem uma menina do 85 aí falando que vocês estão ligando errado. 84, não se esqueça. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Você pode estar entrando também no nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Lá eu vou estar notificando vocês sempre que sair episódios novos. Então é isso aí, valeu e até a próxima!